se eu fosse um criminoso. Meu pai me colocava no chão, prendia o meu pescoço e me dava soco na cara. Meu pai me chamava de tudo qualquer nome que eu tinha. Ele olhava para mim e ele sentia ódio de mim, porque eu não sei. O tempo foi passando e eu fui crescendo uma criança rebelde, fui crescendo uma criança decepcionada, triste. Minhas notas na escola eram tudo vermelha e eu tinha uma angústia no meu coração que eu não sabia o que era. Eu esqueci essa maldição que ele jogou, eu era criança. Mas essa maldição, ela me acompanhou. Você que tem filho em casa, que quando você não era do caminho do Senhor Jesus, que você batizou o seu filho lá no outro lugar, lá que ofereceu o seu filho a um anjo da guarda, consagra o seu filho ao Senhor, porque você, sem saber, ofereceu o seu filho a um espírito maligno. Esse suposto anjo da guarda é um demônio que muitas vezes hoje leva seu filho para o baile funk, leva seu filho para as drogas, leva seu filho para o vício e você não sabe. Justamente por causa disso. Tem que ser quebrada essa maldição. Amém? Então eu fui crescendo. Uma criança rebelde, desobediente, desorientada. Fiquei adolescente, fiquei jovem. E arrumava problema com todo mundo, brigava com todo mundo. Até que eu casei, primeira vez. Meu casamento foi uma desgraça, separei. Casei pela segunda vez. Aprendi a beber, comecei a beber, sem motivo nenhum comecei a beber. Começou com um copinho de cerveja. Não faz mal não, com um copinho de cerveja. Aquele copinho de cerveja foi o início para minha desgraça. Eu bebia tanto que eu ficava jogado pelo chão da oficina que eu trabalhava, dentro de casa, eu dormia todo sujo, eu ficava todo rasgado, já fui confundido com um mendigo na porta do hospital. O próprio mendigo chegou para mim: irmão, tem uma comida pra gente aí? Eu fiquei, aquilo ali me colocou no chão. A minha decepção foi tão grande, que eu bebia, e depois eu ficava igual aquele drogado, quando acaba de usar droga, arrependido e imaginando por que eu fiz aquilo. Mas tinha uma maldição na minha vida. Dali eu passei a entrar para a vida do crime. Eu não sei nem se minha mãe sabe disso. Se ela não sabe, ela vai saber agora. Eu entrei para a vida do crime. Ô Pedro, você foi traficante? Não, eu não fui traficante. Eu me transformei num ladrão de carro. Não tinha carcista e não tinha segredo nenhum. Eu desativava tudo e levava. Quando não era desse jeito, era na mão armada. Eu tinha um colega na época que roubava comigo, e quando a gente saía para roubar, a gente não aceitava voltar de mão vazia. É por isso que eu subo um monte do pastor andar, nem que seja de 4 andando no chão. Mas é com essa raiva, com esse ódio que eu contra-ataco esse demônio que quer atuar na sua vida, que destruir a sua família. O mesmo propósito que eu roubava, que eu fazia essa desgraça todinha, hoje é 3 ou 5 vezes mais na obra de Deus, com o propósito de abençoar a tua vida, abençoar a sua vida. Eu não aceito o povo de Deus está aqui dentro e teu filho está no baile funk. A senhora chega da reunião, seu filho está bêbado lá. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Deus tem que honrar a sua fé. É só seguir, é só obedecer. A obediência e a fidelidade, elas andam juntas. Foi assim que minha mãe fez. Dali eu comecei a roubar. A Vinda Brasil já foi palco de perseguição muitas vezes. E a gente gostava mais daquele Medida Bravo, que aí a gente se divertia com eles. Eu já passei por blitz policial, com carro roubado, armado, já fui parado pelo policial, e no ponto do policial não enxergar a arma. Não enxergar a arma, por quê? Porque toda vez que eu saía para fazer isso, eu tinha que tomar uma garrafa de cerveja e eu tinha que tomar meio copo de licor de hortelã. Eu sentia esse desejo. Quando eu ingeria essa mistura, eu ficava transformado. Eu ficava de um modo que eu não tinha medo de nada. Eu já passei com pessoas presas dentro do carro, em frente de polícia, de viatura, e meu irmão estava pronto para o combate. Se atirar, eu vou atirar primeiro, para nem saber se eu vou morrer ou se eu vou matar. Essa era a minha vida. Essa era a minha vida lá fora. A minha vida foi amargurada. Eu passei pelo vale da sombra da morte várias vezes, sem saber. Para mim, eu estava correndo risco pelo que eu fazia. Mas Deus me deu muito livramento
da intercessão da minha mãe, através das orações da minha mãe. E eu não era um filho que eu ficava frequentando na casa dela. Muitas vezes, minha mãe ficava meses sem me ver, mas ela estava orando por mim. Ela não desistiu de mim. Ela não desistiu de mim. Uma certa vez, o meu pai acompanhou todo esse processo da minha vida e ele veio querer me chamar a atenção. Eu falei com ele, olha, agradeça a Deus de eu não entrar para o tráfico, porque o primeiro tiro de fuzil ia dar na tua cara. Eu falei com ele. Eu ia te matar, eu falei com ele. Eu sou o que sou hoje graças a você, eu falei para ele. Eu tinha desejo de matar o meu pai. Eu vi meu pai dormindo, a minha vontade era matar ele. A minha vontade era pegar um tijolo, tacar na cabeça dele e dar um tiro na cabeça dele. Isso era a minha vontade quando eu vi meu pai. Porque eu estava perdido. O meu coração, ele estava totalmente tomado pela vontade do diabo. Ele estava totalmente tomado pela vontade do mal. Se alguém olhasse para mim de cara feia, eu já estava arrumando um problema. Hoje as pessoas olham para mim, eu vou falar de Jesus para elas, porque hoje eu tenho que dar. Hoje eu tenho Jesus para dar para as pessoas. Antes eu tinha violência, hoje eu tenho Jesus para dar. Então chegou um tempo que eu bebi tanto, que uma vez eu comecei a fazer pega lá em Camará, é o chamado favela da Coreia, eu servi pela televisão. Lá os bandidos matam, cortam e queimam. Isso quando não cortam vivo. Quando não cortam vivo. E eu bebi tanto que eu comecei a fazer pega com o carro e eu atropelei o braço direito do dono do tráfico lá, de madrugada. Chegou mais ou menos uns 15 bandidos numa picape S10 branca, eles desceram, me agarraram, começaram a me espancar, quebraram o carro todinho e falaram, eu vou matar ele. Naquele momento, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, vão me cortar, vão me queimar. Agora, o meu fim. Naquele momento ali, o diabo ele saiu de lado e quem ia pagar ia ser eu, que é assim que o diabo faz. Ele usa o seu filho, ele usa o seu marido, ele usa a sua família. Depois que ele usa, ele sai. E quem paga é a pessoa. Não brigue com o seu marido, não brigue com o seu filho. Ame ele em dobro. Quando ele chegar para você e te responder, e te xingar, te maltratar, ame ele em dobro. Porque o diabo saiu de cena e quem paga é a pessoa. É assim que esse maldito faz. Amém, igreja? É assim que esse desgraçado faz, porque ele faz isso comigo. Aqueles homens me agarraram, eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Agora eu vim, vão me cortar, vão me queimar, e agora? Minha família vai me procurar, não vai me achar. Olha, de repente, o dono do bar, o homem que me serviu a bebida, ele saiu de dentro do bar, foi lá no meio dos bandidos, me abraçou, me tirou e falou com eles, olha, a partir de agora, nenhum de vocês vai colocar a mão nele. Tira a mão dele. Solta ele. Todos os bandidos recuaram para aquele homem e ninguém encostou a mão em mim. Eu fui para minha casa, cheguei, fui dormir. Eu estava bêbado, estava cansado, até dormi, acordei de manhã, falei, poxa, foi um sonho, foi um pesadelo.